Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. É com muita alegria, com muito prazer que recepcionamos a todos para estudarmos um pouco mais a doutrina dos Espíritos, aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. E para aqueles que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindos. Aproveitamos para informar que esse ambiente ele já foi harmonizado, ele já foi preparado pela espiritualidade maior, em que manipularam energias que serão salutares para todos nós. Todos nós receberemos a dose aqui necessária para o nosso tratamento. Mas é importante que a gente busque a elevação espiritual, busque pensamento em Deus, em Jesus. E eu convido a todos para iniciarmos com uma prece. Então, quem quiser fechar os olhos como um recurso a mais de concentração, vamos juntos imaginando Jesus, nosso guia, nosso mestre, rogando a esse mestre por toda a ajuda, toda a necessidade que precisamos e também agradecidos a Deus pelo momento, pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos sobre o Evangelho. Que possamos, nos momentos que estamos aqui juntos, compreender, que tenhamos ouvidos de ouvir e que o nosso querido palestrante tenha um momento em que ele consiga compreender a vontade dos Espíritos que aqui estão. Que assim seja, graças a Deus. E o tema da palestra de hoje será Respeito, extraído do livro Os Prazeres da Alma, capítulo Respeito, de autoria de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Remede. E quem falará sobre esse tema para nós será nosso querido companheiro Colado, a qual mandamos boas vibrações para você, meu amigo. Seja muito feliz. Obrigado, meu amigo. Obrigado mesmo. Bom dia, meus queridos amigos, queridos irmãs e irmãos. Hoje realmente é um assunto bastante interessante. Eu até peço muito que a gente coloque realmente, como diz nosso amigo Jesus, no coração, para que a gente possa entender o tema de hoje e talvez seja uma luz em nosso caminho. A gente às vezes nem pensa sobre determinados assuntos e é interessante que a casa nos fornece as oportunidades de a gente despertar para algumas coisas que existem na nossa vida e que nós às vezes não prestamos atenção. E é bastante interessante a forma como o Hamed coloca esse tema para a gente estudar. Estou dizendo, para a gente estudar, não simplesmente ler. Tamanha a importância. E quando a gente começa a fazer um estudo nesse sentido, para que a gente possa tentar passar para os meus irmãos, para os nossos amigos, para que a gente possa entender, a gente sempre procura buscar, dentro do Evangelho de Cristo, a razão de ser. E a gente, pelo menos da minha parte, eu vejo o Evangelho de Jesus não simplesmente como algo para a gente usar para que a gente se aproxime de Deus na religiosidade. Se a gente prestar atenção nos ensinamentos de Jesus no seu Evangelho, nós vamos ver que ele ensina para a gente uma série de coisas, de eventos, de leis, como se utilizar, que serve para o nosso dia a dia em todos os sentidos, desde o nosso próprio trabalho, os nossos planejamentos, tudo que nós fazemos, porque ele simplesmente trouxe a verdade que envolve a gente em todos os sentidos. E foi justamente pensando nisso que eu procurei entender, então se não ficar bem, não culpe a ninguém, culpe simplesmente a mim, o que significaria o respeito realmente para que possa mudar a nossa vida. A doutrina nos ensina que fora da caridade não há salvação, não é isso? Mas a gente precisa entender o que é a caridade e como utilizar. Há séculos atrás, os cristãos da época que seguiam na igreja,
Eles entendiam que a gente deveria se doar de qualquer forma, sempre pensando na espiritualidade e tentando mostrar para Deus que eles não se apegavam à parte material. Tanto que muitos, quando cometiam algum erro, se flagelavam. Muitos procuravam realmente sofrer tudo o que pudesse como uma prova para demonstrar a Deus que eles menosprezavam a matéria e queriam viver em função somente da espiritualidade. Lógico que a gente tem que usar o equilíbrio. Existe um pequeno fundo de razão quando a gente fala entre matéria e a parte da espiritualidade. Lógico que a matéria, quando nós a utilizamos de uma forma desequilibrada, ela acaba, sim, fazendo com que a gente traga sérias consequências à nossa vida. Quando nós utilizamos a matéria simplesmente no sentido dos prazeres, sem se importar com as pessoas, não importa quem machuque, quando eu desequilibro na sexualidade, quando eu desequilibro na bebida, quando eu desequilibro no poder que eu tenho, simplesmente a buscar a matéria como um prazer sem consequências, é lógico que eu estaria utilizando de uma forma errada. Porém, não nos esqueçamos que a matéria nada mais é do que a junção do fluido cósmico universal. A matéria é criação divina. Se nós, que somos meros alunos que estamos aqui para aprender a utilizar essa matéria, esse fluido cósmico universal, para que a gente saiba utilizar. Então, o fato de eu ter a matéria para que eu possa ter um bem, para que eu me divertir, para que eu possa viajar, para que eu possa ser feliz, ótimo, é para isso que Deus nos deu o poder, o dom de utilizar a matéria em benefício nosso. Mas, às vezes, há pessoas que acabam chegando num tal ponto de simplesmente tentar viver de uma forma para atender a essa tal da espiritualidade que ele acaba até deformando a sua forma de ser. Ele acaba simplesmente se apagando, deixando de ser o que ele quer ser, no sentido que ele acha que quando ele se doa para as pessoas, ele está cumprindo aquilo que Jesus falou. E uma das falas de Jesus, um dos mandamentos de Jesus, que eu acho um dos principais que nós temos, é amar ao teu próximo como a si mesmo. Ele não disse para amar o próximo simplesmente. Ele colocou uma vírgula, como a si mesmo. E até a gente pode entender como que eu posso amar ao próximo ser um ser o que é o amor. Aí nós vamos dizer, isso é natural a gente se gostar, a gente se amar. Ou então existem outras pessoas que dizem o seguinte, mas se eu me amar, se eu me apegar a mim, eu não estaria fazendo justamente ao contrário que a doutrina fala? Eu não estou sendo egoísta? Eu não estou usando orgulho? Gente, temos que sempre usar o bom senso. Nunca a gente é ao extremismo. E quando a gente fala em se amar, a gente acha que é uma coisa muito comum. Eu digo para os senhores que não. Existem multidões de pessoas que não sabem se amar. Existem pessoas que simplesmente elas se apagam porque alguém deseja que ela seja dessa forma. Tem pessoas que não vivem seus sonhos. Tem pessoas que não têm a vida que querem porque elas se julgam na obrigação de viver de acordo com como as pessoas querem que ela viva. Existem pessoas que suportam mágoas que vai destruindo, mas ela não reage. Existem pessoas que são pisoteadas verbalmente, para não dizer fisicamente, mas ela se cala porque ela se julga inferior e que não tem a capacidade. Não tem a capacidade de lutar por si. A pessoa se apaga. Então, quando nós falamos que nós temos que nos amar, a gente tem que aprender, sim, a se valorizar, a se olhar no espelho e ver que ali, dentro daquela imagem que nós vemos, existe uma criatura, filha de Deus, com potencial. Nós somos criados para sermos felizes. Há certas horas que nós temos que buscar, sim.
Olha, e podemos dizer que tantas pessoas não sabem se amar, que elas ficam, às vezes, esperando que a vida acabe, que para elas é a saída dessa prisão. E aí nós vamos, talvez, buscar explicações para a quantidade enorme de suicídios que nós acompanhamos na nossa sociedade. Inclusive, de crianças que não suportam a vida que têm. Eu fiz um estudo sobre o suicídio, fui buscar conhecimento, em que muitas crianças desistem da vida. Mas pelo fato de serem crianças, os próprios médicos não querem colocar que foi um suicídio, para não magoar mais os pais. Aí nós falamos, o que é se amar? Como a gente buscar se amar? E esse tema, ele vem realmente, eu talvez me deram a dica, né, porque eu não tenho capacidade para fazer todos esses estudos, que aí existe o respeito, é uma das bases para a gente aprender a se amar. E Hamed, se vocês puderem ler integralmente esse capítulo, como que ele explica totalmente? Eu gostaria então de fazer um comparativo sobre respeito, da mesma forma como Jesus falou sobre amor. Respeite as pessoas que estão ao seu redor, que convivem com você, assim como você respeita a si próprio. Pergunto, você tem o autorrespeito? Você se respeita? Você consegue emitir a opinião que os teus sentimentos falam? Você consegue conversar aquilo que você gostaria de falar com as pessoas? Ou você simplesmente procura saber o que as pessoas querem que você fale? Você consegue viver a sua vida, o que teu sentimento fala? Ou você se sente obrigado a viver a vida para agradar determinadas pessoas? Ou você se sente como vítima e não quer reagir? Você se respeita? Você faz aquilo que realmente é você? Ou nós nos transformamos em atores e fazemos uma representação de um personagem que não é nosso? Aí eu pergunto, como que você quer ser respeitado se você não mostra o teu interior? Se você é respeitado pelo personagem que você criou, é o personagem que ele respeita, não é você. E quando você não tem o autorrespeito, você não se ama. Então, para a gente iniciar a entender o que é se amar, é aprender a ter o autorrespeito. Ah, eu não faço planejamento das coisas porque tudo que eu faço dá errado. Eu não sei dar a minha opinião porque as pessoas vão rir de mim porque eu vou falar besteira. Ah, eu não vou dar sugestão para aquela pessoa porque eu não me sinto capacitado. Dentro da nossa casa, e de várias casas espíritas e várias congregações religiosas, às vezes a pessoa tem vontade de participar, de ajudar, de levantar alguém, mas sabe por que ela não faz? Porque ela não se sente capaz. Porque ela se sente a pessoa mais despreparada que possa existir na face da terra. Ela tem medo até de simplesmente abraçar uma pessoa e desejar o bem, porque ela não se sente capaz. E quando, na verdade, nós temos que ver que todos nós fomos criados por Deus em condições iguais. Ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém é pior do que ninguém. Mesmo quando julgamos um irmão nosso que está jogado na sarjeta, ou alguém que simplesmente vive de doação alheia, e que muitos julgam como se fosse uma pessoa que está sadia e não quer trabalhar, você conhece a vida daquela pessoa?
Você sabe as experiências que ele traz dentro de si? Você sabe as dores que ele passou que não consegue resistir? Então, primeira coisa que nós aprendemos que Jesus não julgue para não ser julgado. Mas nós precisamos criar também um respeito nosso para que a gente possa, pouco a pouco, entender a nossa capacidade, saber até onde nós podemos chegar. Por menor que hoje a gente seja, nós temos um potencial, nós temos um aprendizado que as nossas vidas, nossa experiência nos trouxeram. As suas experiências é tua. O conhecimento que você teve é seu. Os percalços da vida que lhe trouxe certa maneira de viver são seus. Então é uma bagagem que todos nós trazemos, ninguém é nulo. E cada um de nós fazemos parte de uma sociedade onde cada um tem a sua participação, como se fosse um bioma da sociedade. Assim como na natureza, cada elemento tem a sua função, por menor que seja, basta que a gente comece a tirar para que a natureza se desequilibre, existe também um bioma da nossa sociedade, da nossa interação. Ninguém é nulo nesse bioma do amor da sociedade. Ninguém. Até aquela pessoa que está jogada em uma cama dependendo dos outros, até aquele nosso irmão que está jogado na sarjeta, aqueles que estão na Cracolândia, eles têm a sua função dentro da sociedade, até para que possamos nós despertarmos. Então, busquemos olhar para dentro, olhar que nós somos pessoas com potencial infinito para a gente chegar onde nós queremos. E aí é que começa o entendimento do se amar. E como que eu posso respeitar as pessoas se eu não me respeito? Por isso que hoje a gente entende Jesus. Ame as pessoas como a si mesmo. E aí a gente pergunta, mas como que a gente consegue buscar o autorrespeito? Parece que são fáceis, né? Essas coisas. É como a gente falar se a gente se ama. Vocês já chegaram a fazer realmente uma introspecção para saber se vocês se amam? Vocês cuidam da tua saúde, tanto física quanto emocional? Vocês procuram ter atividades que lhe deem prazer? Vocês levantam durante o dia e agradecem pelo dia que está começando, que você vai tentar fazer o melhor para si e para os outros? Você se ama de verdade? São essas perguntas que nós temos que fazer, porque nós temos o direito de ser felizes, nós somos criados para isso. E quando nós falamos em buscar o autorrespeito, eu até fiz aqui umas anotações que eu busquei, só para a gente ter uma base e repensar. Eu sei que aqui nesses poucos minutos não podemos, mas, gente, existe uma coisa que é essencial que a gente aprenda a fazer. Meditação. Eu tive uma amiga que eu participei essa semana com uma palestra dela, que ela tirou de um livro da Joana de Ângeles, o tema chamado Deserto. E aí eu entendi as explicações dela. Assim, como diz lá no Testamento, que Jesus esteve no deserto para que pudesse fazer uma meditação e repassar aquilo que ele tinha de missão. Assim como Paulo de Tarso, quando ele deixou ser de Saulo e passou a ser Paulo, lá na estrada de Damasco, que ele resolveu mudar, ele simplesmente não saiu por aí fazendo aquilo que ele achava certo. Lá foi ele para o deserto fazer uma meditação por 3 anos seguidos, analisando quais seriam os passos que ele teria que dar. Então a gente precisa de vez em quando buscar o nosso deserto, a nossa solidão, para que a gente faça uma meditação olhando para nós, esquecendo um pouco em volta,
e fazendo realmente, buscando o que nós podemos fazer para nós melhorarmos e para sermos felizes. Então, essa meditação vai nos trazer o quê? O autoconhecimento. Esse autoconhecimento não é só para a gente ver o que nós temos de bom. Quando nós falamos em ter um reconhecimento, um respeito por nós, não confundamos com o ego. Ego é a parte que nós supervalorizamos o que nós somos. É o egoísmo e o orgulho falando mais alto. O autorrespeito é a gente entender aquilo que nós realmente somos e saber que nós temos potencial. O ego nos traz algo que nós não somos. Nós machucamos as pessoas, nós temos uma vida desregrada. Mas o autorrespeito faz com que nós nos enxergamos e principalmente vai nos trazer a humildade de reconhecer o que nós somos. E quando nós nos respeitamos, aprendamos a respeitar a todos, porque nós sabemos que cada um tem o seu potencial e as suas experiências. Então a gente tem que aprender a conhecer quais são os nossos limites. Limites, mas a gente sempre tem uma bagagem. Quais são as nossas qualidades que nós podemos utilizar? E quais são os nossos defeitos? E aí nós fazemos uma autoavaliação do que nós precisamos melhorar na nossa vida para que eu possa ser melhor, para que eu possa ser feliz. Aí nós fazemos uma avaliação do que eu tenho que mudar. E não se esqueça que as mudanças, elas são paulatinas. Elas têm que criar raízes. Ah, mas eu tenho tanto defeito, eu erro muito. Pratique a autocompaixão. Assim como nós aprendemos a aceitar as pessoas como elas são, com seus defeitos, com suas qualidades, aprenda a se aceitar com os seus defeitos, com as suas qualidades e com a sua forma de ser. E perdoe-se quando você errar, porque todas as pessoas erram. Cultive então o auto-amor. Procure se ver como uma pessoa que tem o direito de ser feliz. Todos nós temos. Talvez não consigamos ser amanhã, mas lembra que o Chico falava, tudo passa? Nós temos o amanhã, olhe para frente. Busque hoje, semeie hoje, que você colhe amanhã. Tenha, seja feliz, busque. E como que eu me preparo? Estude, busque conhecimento, não só da doutrina, mas busque conhecer o máximo possível, que quando a gente conhece, as decisões são melhores. E, finalmente, tenha metas, tenha objetivos. Não deixe que a tua vida seja simplesmente da forma que ela é, principalmente quando você não está encontrando felicidade, você não é feliz, você não tem atividade, você não tem vontade de sair pulando, você não tem vontade de sorrir, porque está te faltando objetivo. Crie para você objetivos, crie para você aquilo que você tem que vencer, não importa o pensilho. Comece. Busque algo que você sonha que está dentro de você. Um estudo, uma atividade física. Quantas pessoas que gostariam de correr uma maratona, mas não conseguem correr nem 200 metros. Mas com a persistência, um dia ele vai correr a maratona. Por quê? Todos nós temos os nossos potenciais. Então nós precisamos, através disso, mudando os nossos conceitos. E, aliás, Hamed ele dá um exemplo bastante que a gente enxerga e nós nunca percebemos. Por exemplo, com as mulheres. Ainda existem sociedades, mesmo dentro do Brasil, famílias ou algum tipo de comunidade, em que a mulher é colocada a segundo plano. Nós não vemos isso? Olha os feminicídios que nós assistimos. Até tivemos um caso agora, né? Lá dos 60 socos, né? Que eles falaram. Por quê? Porque ainda nós temos um passado remoto em que o homem era o sexo forte. E pela força é quando ele conquistava os seus direitos de acordo com a sua consciência. E as mulheres aprenderam durante tantos séculos ou milênios a ficar em segundo plano,
a viver a vida daquele que era o mais forte, a obedecer, a ser subjugada. E não vai longe, não. Algumas poucas décadas atrás, quantas vezes que chegava uma filha para a mãe, mãe, eu não suporto mais, eu vou separar, porque eu estou sofrendo. Ele me bate, ele faz isso. O que a mãe falava? Paciência, filha, a vida é assim. Então, muitas mulheres, elas vêm passando com esse conceito de que simplesmente elas não têm direito de estar na mesma altura. Ainda bem que hoje tem a revolução, as mulheres estão brigando. E será que realmente o homem é o sexo forte? Cá entre nós uma parte. Deus sabe o que faz, não é? Às vezes a gente não entende, mas ele é esperto. Por que ele deu a gestação para a mulher e não para o homem? Imagine se fosse o homem que tivesse que ter filhos. Vocês acham que tinha humanidade com tanta gente assim? Homem suporta dor. Não é verdade? Você vê como conseguiram embutir nas mulheres que elas que são sexo fraco. Será que são? Olha, um homem apronta numa família, mas se a mulher for firme, ela mantém a família em pé, não é? Mas se a mulher se degrada, a família fica em pé. Homens, não briguem comigo, tá? A gente tem que ser a verdade, não é? E as mulheres têm sim que repensar que elas são irmãs com o mesmo direito e não é menor do que ninguém. E nós, homens, temos que participar também. Não permitir que elas sejam subjugadas, ela tem que ter os seus direitos. Porque elas vivem de uma forma que elas acham que tem sempre que servir, sempre que aceitar. Quantas mulheres que simplesmente se apagam? Elas não deixam que os seus sonhos saiam, porque ela não se vê no direito, porque a função dela é estar ali para servir. E mesmo quando ela trabalha fora, ela também, dentro de casa, ela sente seus direitos tolhidos. Até com os filhos homens, porque o machismo ainda fala alto. E infelizmente nós temos companheiros nossos que ainda têm os sentimentos de séculos atrás, da Idade Média. E nós precisamos evoluir e mudar, porque todos nós fomos criados iguaizinhos, com os mesmos direitos. Portanto, você, mulher, se olhe no espelho, se veja. Você está com o rosto triste? Você está com os olhos caídos? Se esforce, dê um sorriso, vê como que você fica bonita, como muda a tua vida. Sonhe. Procure pouco a pouco colocar os seus sentimentos para fora. Mostra a tua luz, a tua capacidade. Nós estamos justamente nessa encarnação para a gente evoluir, para a gente buscar conhecimentos, para a gente saber cada vez mais, para que nós saiamos daqui melhores que quando chegamos. É por isso que nós estamos aqui. Mas se eu não tiver o amor e não tiver o autorrespeito, como que eu posso evoluir, como que eu posso conhecer e como que eu posso ter as experiências que eu preciso? Eu até lembrei de uma historiazinha, que eu gosto muito de historiazinhas, né? Eu lembro de uma historiazinha, até uma vez contei aqui, da época que os bichos falavam e pensavam igual aos seres humanos. Diz que numa aldeia tinha lá perto uma serpente, espécie de um dragão, que ficava no caminho que as pessoas tinham que passar para viajar. E quando as pessoas chegavam, ela atacava as pessoas, ela assustava, as pessoas ficavam apavoradas. E muitas nem passavam mais pelo caminho, porque ali tinha aquela serpente que sempre corria atrás delas, quando não mordia, machucava. E um dia estava passando um sábio que resolveu para aquele caminho, um homem muito considerado, que sabia da verdade. E quando ele estava chegando, a serpente foi atacar ele, ele levantou a mão e falou: pare, agora, você não tem o direito de me atacar. Ela ficou espantada e parou. Quem era aquele homem? Ela ficou com medo. E esse homem ensinou: não faça isso.
Por enquanto você for assim temida, ninguém vai te respeitar, ninguém vai te amar. Aprenda a ver as pessoas de uma forma sublime. Olhe as pessoas. E a serpente fez uma introspecção e falou, sim, eu vou começar a tratar bem as pessoas. E a partir daquele dia ela não atacou mais ninguém. Começou até a cumprimentar, foi chegando perto da aldeia, cumprimentava as pessoas, ajudava aqueles que precisavam, dava uma força. Aí as pessoas foram ver que ela era boazinha. Com o tempo passado foi vendo que ela era muito fraca. Nossa, ela faz tudo que a gente manda, segundo plano, né? Como faziam com as mulheres, tá? Aí já começaram as crianças a jogar pedra nela, as pessoas começavam a abusar, aí começaram a bater. E um dia ela estava toda machucada e simplesmente ela se apagou. Ela foi para uma caverna escura e de lá ela não saiu mais. Porque ela começou a ter medo das pessoas. Um dia estava passando o sábio de volta e viu aquela serpente chorando, machucada, e falou, nossa, o que aconteceu com você? Tão forte e simplesmente você está aí chorando? Aí ela contou tudo o que tinha acontecido. Aí o sábio disse o seguinte, eu falei para você respeitar e tratar bem as pessoas. Mas eu não falei que quando as pessoas lhe atacassem, você não mostrasse os dentes. Para que as pessoas aprendam a respeitar quem você é. Então, de vez em quando, nós temos que mostrar os dentes. Aprender a falar não quando eu não quero. Saber que eu sou uma pessoa, que eu sou um universo dentro de mim. Que eu tenho direitos e tenho que buscar aquilo que me faz bem. Buscar os melhores sentimentos. Não digo que quando a gente se respeite, que a gente saia por aí fazendo tudo o que quer. Não se esqueça do ego e do respeito, são coisas diferentes. Mas conforme a gente vai aprendendo e conforme a gente vai utilizando e nós vemos que nós temos potenciais, que nós temos capacidade para muitas coisas, a gente começa a se amar, começa a entender as pessoas, se respeitar, e a gente começa, sabe o quê? A sorrir na frente do espelho. Então nunca deixe que as pessoas te humilhem. Nunca se magoe se alguém te ofender. Se as críticas machucam você, penere. Veja aquilo que você possa aproveitar para te melhorar, mas não deixe que elas se magoem. Se olhe perante o espelho e veja, eu sou uma pessoa, sou filha de Deus. Ah, mas eu não consigo fazer tudo. Tem pessoas que sabem tudo, tem pessoas que sabem como falar, tem pessoas que sabem tomar decisões, eu ainda não consigo. Não são exceções, são pessoas que passaram pelo mesmo caminho que nós estamos passando hoje. São pessoas que têm mais experiências que nós. São pessoas que aprenderam a se respeitar antes de nós. Nós também chegaremos lá. Mas se eu não começar hoje, como é que eu posso ter o objetivo de buscar a minha felicidade e de fazer com que aquela luz que todos nós trazemos, que Deus nos colocou, que ela possa brilhar cada vez que eu falo, cada vez que eu passo, cada vez que presenço. E se não me aceitarem? Não tem problema. Vão te aceitar as pessoas que te respeitam. Esses vão sempre te aceitar. Mas não seja respeitado pelo personagem que você criou ou que te fizeram criar. Seja feliz o máximo possível. As pessoas felizes têm saúde. As pessoas felizes sorriem. As pessoas felizes vivem. E é isso que nós precisamos aprender a fazer. É isso que Ele espera de nós. Ah, mas está muito difícil. Olhe para frente. Vamos voltar a falar do Evangelho, que é uma ciência. O que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Pede e obtereis. Bate e abrir-se-á. Busca e você vai achar. Nós precisamos, com respeito, aprender a saber o que nós somos. Seria só isso, meu amigo. Espero que eu tenha conseguido passar. Confesso que para mim realmente foi uma matéria importante. E como que a gente às vezes realmente não tem o respeito e a gente se desvaloriza desnecessariamente porque Deus
deu o valor a cada um de nós. Muito obrigado. Agradecemos aos internautas que estiveram conosco. Muito obrigado, sempre. E também agradecemos a presença do público. Pedimos apenas que aguardem a orientação dos nossos colaboradores para uma saída tranquila, pois os nossos trabalhos continuam. Ótima semana, nos vemos em breve. Até mais.